Sobre 7 hábitos para aumentar a autoestima e ser autoconfiante. Eu sou a Dani Gaioto, especialista na autoestima da mulher, e eu ajudo mulheres a serem autoconfiantes para ter mais segurança em si mesma. Se você deseja ser essa mulher, então fica nessa live até o final, porque hoje o conteúdo tá incrível e nós vamos começar a falar sobre como aumentar a autoestima. Clica no aviãozinho para convidar outras mulheres para participar dessa live, que nós vamos falar um conteúdo muito relevante mesmo. E por que é importante sempre a gente falar sobre como aumentar a nossa autoestima? Porque quando a gente tem autoestima, automaticamente nós somos autoconfiantes. E a autoconfiança nos dá uma liberdade emocional, uma liberdade mesmo. A gente para de sofrer com muita coisa. Então é muito importante a gente falar sobre isso, né? É muito importante. Então vamos lá. E antes da gente começar, quero convidar também, se inscreva para a Noite da Autoestima. A Noite da Autoestima está chegando, e agora é quinta-feira, onde eu vou falar também muito sobre como a gente aumenta a nossa autoestima, quais são os fundamentos. Vou dar uma aula mesmo, onde a gente já vai começar a trabalhar, né, os fundamentos da autoestima e como é importante a gente fazer isso. E é fundamental que a gente tenha autoestima. E a gente sabe que a autoestima, ela vem sendo construída desde quando a gente nasce. Então, desde quando a gente é pequenininho ali, tudo que a gente vai ouvindo, seja positivo ou negativo, vai construindo. Então, são pequenas coisas que a gente ouve, que vai o quê? Despertando em nós uma autoestima. Então, quando você vem desde pequenininho, com uma mãe, um pai, uma família que te motiva, vai meu filho, você consegue, provavelmente você vai crescer um adulto com mais autoestima. É claro que durante todo o nosso percurso de vida, não vai ter só pessoas que vão falar coisas boas pra nós e que vai nos motivar. Às vezes na escola a gente vai sofrer algum tipo de bullying, às vezes ali no contexto de amizades, né? Sempre tem aquele amiguinho, aquela coleguinha que fala uma coisa que a gente às vezes não gosta. Mas isso são coisas normais, né? Pra gente também ir lidando com as frustrações. Só que se a gente passa, por exemplo, a maior parte da nossa vida, da nossa infância, só ouvindo coisas que não são né? Não nos motivam, só coisas que nos diminuem ou nos dificultam, né? Porque o que acontece? Tem muitas mães que às vezes é medrosa, então fala, não, meu filho, cuidado, ai, você não vai conseguir, ai, espera que eu te ajudo. Então isso são coisas que a gente vai ouvindo e que vai colaborando para que a gente cresça sem autoestima, né? Sem essa confiança em nós. Só que hoje a boa notícia é que é possível você construir isso a partir de agora, aprendendo os fundamentos, né? Aprendendo o que a gente precisa fazer e de uma forma consciente. E a vantagem é que, como agora nós somos adultos, é mais rápido, né? Porque a criança, perceba, ela nasce, ela começa ali, a maioria, né, com um ano e pouquinho ali começa a andar, depois com os 2 aninhos começa a falar, e isso vem sendo construído até a fase adulta, né, a fase adolescência, o início da fase adulta. E nós não, como nós já somos adultos, a gente não vai demorar todo esse tempo para construir essa autoestima. Não é todo, é um tempo muito menor, porque hoje você tem um conhecimento, né? Entendendo que nós não tivemos isso construído lá na nossa infância, é muito mais fácil da gente construir agora a partir de algumas coisas. E é por isso que eu quis trazer aqui 7 hábitos que ajudam a gente a aumentar a nossa autoestima. E vamos falar sobre um grande e talvez o que mais às vezes a gente faz, né? Que é o fato de a gente se comparar. Meu filho tá chorando. Então a gente tem que o quê? Evitar a comparação. Quando a gente se compara com alguém, a gente tá sendo um pouco cruel com a gente, né? Por quê? Primeiro, a gente tá comparando alguém que a gente não sabe a vida dela, não sabe o que ela passou, não sabe se ela já tá naquele momento que ela superou alguma coisa, porque todos nós temos coisas que a gente supera, né? Então muitas vezes você vê hoje uma mulher lá, toda de autoestima, toda feliz, toda produzida, toda maravilhosa, mas ela já teve o momento dela. Então é importante sempre a gente entender que a comparação ela é muito cruel, a gente não deve se comparar. Eu sei que nós, naturalmente, né, o ser humano em si, ele tem essa coisa enraizado, né? A gente sempre olha o outro e se compara. A gente tem às vezes essa mania, vamos falar uma mania.
Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente está se comparando com alguém, a gente está se diminuindo ao extremo. Então a gente pode substituir essa comparação como admiração. Então olhar a outra pessoa e admirar ela por ela ser daquela forma. E não olhar para nós como algo tipo, eu não sou boa o suficiente, fulana é boa. A gente tem que olhar para nós e buscar em nós o nosso valor. E entender que se a gente está vivendo um momento onde a gente não é feliz, onde a gente não se sente bonita, onde a gente não se sente capaz, tudo isso pode ser desenvolvido. Tudo isso pode ser aprendido. E a gente também pode estar naquela posição, fazer aquilo e ser daquele jeito. A gente só precisa entender como fazer isso. Talvez a pessoa que a gente está ali olhando e por um momento se comparando, já tenha feito, já tenha passado, ou ela não tenha sofrido desde a infância alguma coisa que deixou ela sem estima. Só que tudo é um contexto, né? A gente não pode escolher, às vezes, a família que a gente vive, mas a gente pode escolher a forma como a gente enxerga a vida, a forma como a gente aceita aquilo que a vida colocou para nós, né? E isso é mais do que provado que existem N pessoas que passaram por famílias difíceis, terríveis, e mesmo assim elas conseguiram se superar. Eu estou, inclusive, lendo um livro que chama O Poder do Hábito, que vou até citar ele na nossa Noite da Autoestima, e conta a história de Travis. Travis era um rapaz que ele nasceu numa família onde o pai e a mãe eram viciados em heroína mesmo, e eles eram daqueles pesado, que vivia tendo overdose, e ele já tinha outros irmãos mais velhos. E um dia a mãe contou pra ele, falou, olha, antes de você eu abortei um filho, mas quando eu engravidei de novo, eu não quis abortar novamente, porque seria um peso demais 2 abortos. Então eu falei, deixa que vem e a vida vai me ajudando. E ele veio, nasceu. Só que pensa, ele nasceu dentro de uma família onde os pais, os 2 eram viciados. Vivenciou toda aquela dor, aquele sofrimento. E aí, ele cresceu um adolescente muito assim, sem controle emocional. Então, tudo ele explodia, tudo ele não conseguia ter resultado na vida dele, até que um dia ele entrou para trabalhar numa empresa. E na empresa eles tinham um treinamento, onde eles davam um treinamento para que ele pudesse aprender a ter esse controle emocional, para que ele pudesse aprender agora a se tornar uma pessoa de autoestima, uma pessoa que conseguia buscar aquilo que ele queria. E ele se tornou uma outra pessoa. Então ele até fala, ele cita ali no livro, se ele tivesse aprendido isso antes dos pais morrerem, talvez... Bom dia. Talvez ele teria teria ajudado os pais. Então, o que ficou provado ali? Que é possível a gente, mesmo depois de tudo que a gente passou, a gente conseguir ainda assim ter autoestima, se tornar uma pessoa autoconfiante, para a gente conquistar uma vida com mais prazer, uma vida com mais satisfação, uma vida com mais felicidade. Porque perceba que para nós, o que importa? É a gente ser feliz. Sabe, a gente ter paz dentro do nosso coração, a gente deitar na nossa cama ali, querendo acordar no outro dia, porque outro dia é um dia maravilhoso, né? E quando a gente não tem estima, quando a gente não tem felicidade, a gente quer que o mundo acabe, né? Que tudo acabe, ponto final. Eu já vivi esse momento e é muito terrível, né? Nenhum ser humano no mundo merece ter esse sentimento. Outra coisa, outro hábito é você se comparar com você mesmo. Então, primeiro, não se compare aos outros, né? Mas se compare com você. E o que significa isso, Dani? Se compare com você ontem, há 2 meses atrás, há 1 ano atrás. Se compare sempre com você. Entenda que cada dia é um dia novo, é uma nova oportunidade, é uma nova chance que a gente tem de se tornar melhor, de buscar coisas que nos faça se sentir melhor. Muitas vezes é uma mudança de mentalidade. Muitas vezes é olhar as coisas com outros olhos, olhar as coisas com mais amor, com mais paciência. Então olhe para você hoje e perceba se você está melhor do que ontem. E procure amanhã estar melhor do que hoje. Quando a gente tem esse olhar de comparação com a gente mesmo, comparação em tudo aquilo que a gente vai fazer, será que eu estou dando o meu melhor? Estou dando o meu máximo? Será que eu posso melhorar um pouquinho mais? O que eu posso fazer para me sentir melhor? Tudo parte do princípio daquilo que você sente, porque quando você sente felicidade, satisfação,
Quando você se sente bem, você tem mais ânimo e motivação para continuar. Então, tudo está muito ligado ao nosso sentimento. Então, o que a gente pode fazer para nos sentir melhor? Às vezes é ouvir uma música, às vezes é pegar um álbum de foto e ficar relembrando aquele momento lindo que a gente viveu um dia. Percebe? Então a gente tem que sempre estar se comparando com a gente mesmo e buscando maneiras de se sentir melhor, de estar melhor. Essa é a única comparação que você precisa fazer. Outra coisa que é muito, muito importante é a gente parar de viver do passado, sabe? Parar de ficar pensando no que não deu certo, sabe? No que a gente fez de errado. Ou no que a gente teve e agora não tem mais. Eu me lembro muito que quando eu fiquei viúva, eu não conseguia parar de pensar naquilo que eu não ia ter mais. Poxa, eu vivi um amor tão grande e agora eu não tenho mais. Isso estava me corroendo, isso estava acabando comigo. Quando eu entendi que passado é passado, independente se ele foi bom ou foi ruim, é passado e agora a gente tem que fazer diferente, né? Então, assim, a gente não pode viver hoje pensando na glória do passado e nem viver hoje pensando na dor do passado. A gente tem que entender que o passado ele foi, a gente aproveitou ao máximo, por isso que é importante a gente aproveitar ao máximo o nosso presente, porque o nosso presente hoje vai ser o passado de amanhã. E se a gente ficar só pensando lá atrás e não viver o hoje, o amanhã não vai ter um passado bom pra gente lembrar. Então pense sempre nisso, o passado ficou. Eu sei que às vezes tem muita coisa que a gente vivencia lá no passado que é muito doloroso. Então, perceba assim, deixa o passado lá, foque no presente para que você construa um futuro brilhante, um futuro de prazer, um futuro de satisfação. E você vai perceber que muitas das suas frustrações, pensando no passado, à medida que você vai evoluindo, vai melhorando, vai se sentindo bem, você não vai nem querendo saber lá do passado, vai tudo se dissolvendo. Muitas perguntas que a gente tem em relação ao passado, à medida que você vai vivendo, que você vai construindo um futuro, que você vai apreciando essa vida nova que você está construindo, automaticamente as suas respostas vão sendo respondidas, suas perguntas vão sendo respondidas. Isso é muito comum, porque muitas vezes hoje você não está tendo uma maturidade ainda emocional para entender o que aconteceu lá atrás. Mas à medida que você evolui, que você busca melhorar, que você busca se transformar, busca o que? Apreciar a sua vida daqui para frente e fazer diferente daqui para frente. Você vai tendo mais entendimento para entender muita coisa que aconteceu lá. Um exemplo é, às vezes a gente escolhe lá atrás no passado um parceiro que não foi legal, não foi uma boa escolha, às vezes nos fez sofrer, nos fez ficar traumatizada, e aí a gente fica às vezes pensando só naquilo que a gente fez, naquilo que não deu certo. Pare de focar nisso, busque agora se desenvolver, busque agora se apegar àquilo que deu certo e buscar maneiras de resolver aquilo que não deu certo. Você vai automaticamente evoluir, melhorar, encontrar novamente maneiras de se relacionar diferente, né? Encontrar um novo relacionamento, algo que seja prazeroso, e você vai entender que aquele momento lá no passado não deu certo porque você ainda não tinha maturidade, sabe? Às vezes, a gente quer acertar sempre. Isso não existe, acertar sempre. Na verdade, a gente mais erra do que acerta. Só que o importante é a gente continuar fazendo o que a gente precisa fazer, abrindo a nossa mente para que a gente consiga aprender cada vez mais, optando por seguir em frente e não ficar parada ali esperando que as coisas caiam do céu ou esperando que a mágica aconteça. A mágica ela não vai acontecer se você não ir em busca dela. Então é muito importante isso. Deixe o passado para trás. Se é algo que você não consegue dissolver agora, busque se desenvolver, busque o autoconhecimento, busque melhorar você, que automaticamente você pode ter certeza que você vai compreender o passado. E o passado tem como a gente se ressignificar, olhar de outro ângulo. Mas para isso a gente tem que se desenvolver. Não adianta a gente querer entender algo lá atrás se a gente não se desenvolver agora aqui. Então é importante isso. Outra coisa que está relacionado a isso também, a gente tem que se valorizar, você precisa se valorizar. Você precisa olhar para você e ver o que você tem de valor. Eu sei que muitas vezes, isso é muito comum quando a gente não tem estima,
a gente não se acha bom em nada, a gente só consegue ver os nossos defeitos. É muito mais fácil a gente olhar para nós e ver o que a gente não sabe fazer, ver aquilo que a gente fez errado, do que olhar para nós e ver que a gente tem uma qualidade. Isso é normal quando a gente está nesse processo de baixa estima, de falta de confiança. Mas a gente precisa entender que se a gente não conseguir olhar nada em nós que a gente tenha de melhor e saiba fazer de bom, ninguém vai fazer isso por nós. Eu sei que isso é uma tarefa difícil e que muitas vezes requer uma atenção um pouco maior, sabe? E o que significa isso, Dani? Significa você observar mais você. Você olhar mais para você e ver o que você pode fazer hoje, o que você faz hoje, aliás, que você se sente feliz, né? Olhar pra você e olhar e falar assim, nossa, nem que seja, meninas, aquele bolo, sabe? Ai, eu tenho uma receita de bolo que eu faço que, nossa, ninguém faz igual. Ai, olha, eu tenho um cabelo bonito. Muitas vezes tem mulheres que têm um cabelo tão lindo, que tem às vezes uma pele bonita, um olho bonito, às vezes tem uma unha, sabe? Qualquer coisa que você possa se focar ali e ver algo bom em você. Porque quando você encontra uma brechinha, né, e você consegue se valorizar, nem que seja por uma pequena coisa, isso vai aumentando o seu poder pessoal, você vai se sentindo mais feliz. Porque pense que a autoestima, ela é construída. A autoestima, ela não cai de paraquedas tudo de uma vez só. Ela é construída à medida que você vai fazendo coisas e vai vendo o que você é capaz de fazer. Mas para isso, você tem que acreditar que você consegue. Então, quando você foca, encontre em você algo que você que você tenha valor, que você saiba fazer bem. Foque naquilo e fale isso pra você. Eu posso não ser boa nisso, mas nisso eu sou boa. E foque nisso e procure fazer outras coisas para que você veja que você é capaz. E, por exemplo, você tentou fazer uma coisa lá, não deu certo. Ao invés de você se desmotivar e ao invés de você ficar triste por não ter dado certo, procure maneiras de fazer aquilo dar certo. Busque pessoas para te ajudar, busque orientações para que você consiga fazer. Nunca desista sem ter concluído alguma coisa. Quando a gente pega alguma coisa para fazer e a gente conclui, a gente tem uma sensação de felicidade, sabe? A gente se sente mais motivada. E são essas pequenas coisas que a gente faz, que nos motiva, que leva a gente a fazer outras coisas. E à medida que você vai fazendo outras coisas, perceba, a tua caixinha da motivação vai aumentando, a tua porção de autoestima vai aumentando. E você vai se tornando uma mulher de autoestima, uma mulher mais feliz. E é assim que você constrói a tua autoestima, fazendo um pouquinho por dia. E aí vem o quinto hábito, que é estabeleça metas. Metas para você mesmo. Então pense agora, o que eu posso fazer para me sentir melhor? Pense em alguma coisa, nem que seja ir lá comprar um vasinho de flor, sabe? E cuidar daquela planta. Eu lembro que quando eu tinha passado pelo luto, que eu estava vivendo aquele momento doloroso, eu não conseguia ver uma perspectiva na minha vida. Eu não acreditava que eu poderia amar de novo, que eu poderia reconstruir a minha vida. A gente acha isso, né? Que a gente não consegue. E no momento que a gente está vivendo a dor, a gente acha realmente que só a gente tá sofrendo, que ninguém entende o que a gente tá passando. E eu precisava fazer isso, encontrar alguma coisa, estabelecer uma meta pra mim, algo que me desse o quê? A esperança de que ia tudo dar certo. Eu me lembro que na verdade, eu ganhei de uma amiga um vasinho de rosa, sabe rosinha, aquela mini rosa? E eu me foquei naquela rosa, sabe? Eu falei, eu vou cuidar dessa rosa e pra mim vai significar que quando essa rosa florescer, é porque a minha vida floresceu. Sabe, eu usei aquilo como algo para eu alcançar, sabe? Era algo que eu podia visualizar. E foi mágico, porque assim, eu cuidava dela, sabe? Eu fui pesquisar como que porque assim, eu queria que aquela rosa desse flor, porque pra mim eu tinha estabelecido isso como uma meta, que quando aquela roseira florisse, significaria que a minha vida também iria florir e estava florindo. Aí eu fui pesquisar no Google, porque eu morava na época em apartamento, o que fazer para que a roseira, né, os lugares que ela gostava. Aí eu percebi que roseira gosta de ficar no sol, ela gosta de estar sempre com a terra úmida, que você tem que podar ela agora é época de agosto, mais ou menos. E eu fui cuidando, menina, ela ficou um vaso lindo. Eu vou depois encontrar uma foto dela aqui e vou postar para vocês verem. E aquilo foi o quê? Algo que eu
estabeleci de meta, que era cuidar daquele vasinho de flor, ver aquela flor, né, aquela roseira, e ela era uma rosa vermelha, significava amor para mim. E isso foi muito positivo para minha vida, muito, porque a partir daquilo eu fui cada vez mais estabelecendo novas metas, metas profissionais, metas pessoais, e cada dia eu ia fazendo algo para me levar em direção àquilo que eu queria. Mas é importante a gente estabelecer metas. E a gente tem que se focar o que? Nas nossas forças. Então, é claro que a gente tem fraquezas, é importante a gente saber das nossas fraquezas para que a gente se blinde delas, né? Porque quando a gente tem uma fraqueza, por exemplo, eu tenho uma fraqueza, às vezes, de qualquer coisa que me desmotiva, eu tenho a tendência a ficar deitada no sofá. É uma fraqueza minha, é um ponto fraco. Então eu evito ficar passando em frente do sofá. Então quando você sabe da tua fraqueza, quando você conhece o seu ponto fraco, você evita ele. Porque qualquer situação que aconteça, que mexe com que abale, né, que abale a nossa estrutura, a gente vai tender a ficar ali, né? Seja ficar muito no celular, seja chorar muito, seja ficar sentado, a gente tem que conhecer as nossas fraquezas. Mas para que a gente aumente a nossa autoestima, a gente tem que focar nas nossas forças. O que você tem de força? O que você tem de melhor? Você é uma mulher que gosta de finalizar uma tarefa? Você é uma mulher que gosta de fazer as coisas muito bem feitas? Foque nisso. Foque nas suas forças para você se desenvolver. E desenvolva cada vez mais. Quando a gente foca na nossa força, a gente percebe que a gente tem força além da conta até. A gente tem muito mais do que aquilo que a gente consegue ver. Então foque nas suas forças. E último, não ligue para o que os outros vão falar ou pensar, sabe? Eu falo que é até engraçado, né? Quando todo mundo concordar com você, desconfie. Porque provavelmente você não está indo no caminho certo. Agora, quando alguém fala, nossa, você é doida, você vai fazer isso? Aí você tá no caminho certo. Porque perceba que a maioria das pessoas pensam as mesmas coisas. Mas se você quiser se destacar, se você quiser estar acima, você precisa fazer coisas diferentes. E muitas vezes vai contra aquilo que as pessoas ao seu redor vão falar, principalmente família. Por exemplo, às vezes você tá ali querendo se desenvolver profissionalmente. Então você já trabalha, você já tem pouco tempo, mas você quer fazer um curso diferente, ou você quer fazer alguma coisa para você aprender algo novo, ou você pensou que, você não tá feliz fazendo o que você faz. Então você quer começar a empreender ou se arriscar em uma outra profissão. Se você falar às vezes para as pessoas, muitas vão você é doida, você vai fazer isso agora. Nossa, agora você já passou tudo isso, agora você vai deixar pra trás e fazer outra coisa. Então, assim, não foque no que as pessoas falam. Foque naquilo que você acredita. Porque se você vier trabalhando todos os pilares, todos os fundamentos que você precisa ter para ser uma mulher de autoestima, para ser uma mulher autoconfiante, você vai ter dentro de você a certeza daquilo que você vai fazer. Lembra que eu falo sempre sobre a gente se conectar com a nossa essência, sobre a gente buscar aqui dentro a resposta que a gente precisa? Quando a gente faz isso, a gente aprende a se munir, a se blindar do que as outras pessoas falam. E isso é muito importante para a nossa construção. Porque se a gente fica ouvindo tudo que as pessoas falam, a gente se confunde. Então, se você tá, por exemplo, caminhando ali em direção de algum objetivo que você traçou como uma meta que você quer muito, se você ficar dando ouvido para o que todas as pessoas vão falar, é óbvio que você vai se sentir insegura, que você vai ficar com medo. É óbvio, porque imagine um monte de gente falando para você que não vai dar certo. Então, a melhor forma de você fazer isso é o quê? Primeiro, se blinde. Evite ficar contando sobre os seus planos, sobre as suas metas. A não ser que você tenha alguém muito de confiança, mas mesmo assim. Porque perceba que muitas vezes a gente tem lá a nossa mãe, que é a nossa parceira, ou o nosso marido, ou o nosso filho, sei lá, alguém que você confia. Mas perceba que essa pessoa ela não tá na mesma energia que você. Porque é você que vem se desenvolvendo ao longo do tempo para se melhorar, para se sentir mais confiante, segura, porque você já entendeu que para você ser essa mulher, você precisa traçar metas, você precisa se desenvolver, você precisa fazer.
É você que está nessa energia, nessa busca. A pessoa que você confia, ela não tá nessa mesma energia. Ela não sabe de tudo aquilo que você vem fazendo, de tudo que vem passando na tua cabeça. Então, não é por maldade que às vezes ela vai falar pra você alguma coisa, é porque ela não tá entendendo muito bem. Então, é preferível que você não fale nada, que você faça e que a pessoa veja você fazendo. E aí, não tem o que a pessoa falar, né? Porque você já fez. Então, a gente precisa se focar naquilo que a gente acredita ser verdade. Mas para isso, nós temos que olhar para nós. Para isso, a gente tem que olhar para o nosso eu pessoal, a gente tem que se conectar com a nossa energia maior, para que a gente consiga ver essas coisas. E de que forma que a gente faz isso? A gente faz isso respirando calmamente, a gente faz isso meditando, a gente faz isso orando, conversando com a gente, com a nossa consciência. Eu converso com Deus porque eu acredito, eu tenho fé em Deus, mas não é uma questão de religião, não, é uma questão de espiritualidade, de você se conectar com uma energia superior a nós. Porque a gente sabe que nós aqui somos matéria, a gente é um ser material, físico, né? Mas a gente tem o nosso lado espiritual, essa conexão com algo maior do que nós. Essa energia que nos dá a esperança, que nos dá a fé de continuar o nosso caminho, de acreditar que é possível a gente conseguir conquistar aquilo que a gente deseja. Então a gente precisa estar nessa conexão. E para que a gente esteja nessa conexão, a gente precisa acalmar a nossa mente. A gente precisa se blindar. Porque hoje a gente vive uma época onde é muita informação, é muita gente falando muita coisa, é muita coisa que a gente vê. Então por que a gente às vezes se compara a outras pessoas? Porque a gente tem com quem se comparar, né? Antigamente, quando não existia as redes sociais, essa questão da comparação ela era muito menor, porque a gente ia se comparar com quem? Geralmente quando você saía aí na sua roda de amigas, com pessoas ali da comunidade, o número de pessoas era muito menor e o número de pessoas diferente a nós era muito menor, porque a pessoa estava ali mais ou menos no mesmo padrão que nós. Hoje, quando a gente olha para a internet, a gente vê esse mundaréu de pessoas, né? Muitas amigas a gente tem pela internet. Então, a comparação ela ficou muito maior, ela se expandiu muito mais. Então, por isso que hoje, muito mais do que antes, a gente precisa estar com a nossa autoestima muito fundamentada, muito forte. E isso nasce de dentro para fora. Então, a gente tem que ter essa autoestima interior mesmo, acreditar que você é capaz de tudo aquilo que você deseja. Então, se você deseja ser uma mulher incrível, uma mulher linda, uma mulher poderosa, você pode ser essa mulher, desde que você faça as coisas que te levem a esse objetivo. Então perceba, existe uma maneira. Só que, Dani, é fácil? Não, não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque nós estamos acostumados a viver como a gente vive hoje, fazendo as coisas que a gente faz hoje. A gente tá na nossa zona de conforto. Mesmo que essa zona agora não é tão confortável, né? Não é tão legal, mas a gente se acostumou com ela. E para que a gente saia dessa zona de conforto, a gente tem que se forçar, sabe? A gente tem que pôr o nosso cérebro para funcionar. Nós temos que criar hábitos, novos hábitos que nos levem a coisas que a gente deseja. Então, por exemplo, se você quer ter um corpo mais bonito, né? Vamos falar de corpo físico, né? Ter um corpo mais bonito. Que hábito você precisa adquirir, colocar na tua vida para que você consiga isso? É tomar mais água? É comer mais fruta? É se exercitar? Pense num hábito agora que vai te levar de encontro a isso. Mas não, Dani, eu quero me desenvolver profissionalmente, porque eu quero ganhar mais, tá? Então, qual hábito você pode começar a colocar agora dentro do que você já faz, que vai te levar a isso? É ler um livro? Mas livro específico, né? Não é a gente... Porque às vezes a gente fala de ler, mas não é ler qualquer coisa. Se você quer se desenvolver profissionalmente, primeiro, você tem que pensar no que você quer se desenvolver, tem que ter um objetivo claro. Porque se a gente não coloca um objetivo claro, a gente faz as coisas, mas aí a gente não vai ter o resultado que a gente quer, aí a gente vai se frustrar. Porque a gente vai falar, poxa, eu fiquei lendo o mês inteiro, o ano inteiro, e olha, eu tô no mesmo jeito. Percebe? A diferença tá no quê? No foco. Pense no que você quer se desenvolver. Eu quero ser uma boa vendedora, porque eu trabalho com vendas e eu quero me desenvolver como vendedora para eu me destacar, para eu ser promovida, enfim.
Leia livros sobre vendedora, como ser uma boa vendedora, sabe? Procure coisas que vá te levar em direção mesmo, sabe? É como se você pegasse e desse um tiro direto naquilo que você deseja. E nós precisamos ter essa mente analítica, sabe? Analisar, pensar o que eu preciso fazer. Eu quero ter um relacionamento incrível. Eu não tenho um relacionamento, eu quero construir um relacionamento. O que você precisa fazer para construir um relacionamento incrível? Né? Então a gente tem que sempre pensar o que a gente pode fazer hoje que a gente vá se desenvolver mais para se tornar uma pessoa melhor amanhã, para chegar naquele objetivo que a gente traçou. Mas perceba que isso é toda uma construção. Então, vamos fazer isso, vamos olhar para a nossa vida e olhar dentro de nós o que a gente pode fazer para se desenvolver. Porque muitas vezes a gente gasta muito tempo, muita energia se comparando e falando, nossa, eu não consigo. E o nosso cérebro, eu sempre falo isso, né? A neurociência, o que a neurociência fala de tudo isso que eu tô falando para vocês? Que o nosso cérebro, primeiro, ele tem a habilidade de se desenvolver. Então é possível hoje você ser mais inteligente do que você foi ontem. E amanhã é possível você ser mais inteligente do que você foi hoje, desde que você desenvolva o teu cérebro. Outra, a ciência fala que o nosso cérebro ele é 100% emocional. Ele é emoção. Então tudo que você fala que gera uma emoção vai alimentar o teu cérebro. Então, se você ficar falando toda vez que você não consegue, que tá difícil, ai, que a vida é uma porcaria mesmo, ai, que olha, meu relacionamento tá uma porcaria, ai, ninguém gosta de mim. Se você ficar falando só essas palavras pra você, o teu cérebro vai acreditar que aquilo tudo é verdade mesmo. Então, você precisa automaticamente, eu sei que muitas vezes a gente fala não porque a gente acredita, sabe? A gente não fala, poxa, eu sou horrível. A gente não fala porque a gente acha que a gente é horrível. A gente fala porque a gente acostuma. Sabe, a gente tá acostumado a falar muita coisa. Então pare de falar coisas negativas a seu respeito. Fale coisas positivas. Busque algo que você sabe bom e foque nisso. E se desenvolva. Aproveita o teu cérebro. Eu falo que quando eu leio, né, eu gosto muito de ler. Então eu leio muito sobre lei da atração, que a gente atrai tudo aquilo que a gente pensa. E isso é uma verdade. Começa a pensar em alguma coisa agora. Pense em alguma coisa. Sei lá, pense num carro. Pense num carro que você goste. Pode apostar que durante a semana, durante o caminho que você fizer, você só vai ver esse bendito do carro. Porque a nossa mente ela tem um poder magnético de atrair aquilo que a gente está pensando. Só que é difícil você ficar pensando por muito tempo naquilo que você deseja, porque demora pra vir. E como demora pra acontecer, a gente desanima. Ai, meu Deus, a gente desanima. Daí, conscientemente, você tem que voltar lá e pensar naquilo que você deseja, voltar ao foco. Por isso que a gente ouve tantas pessoas falando sobre foco. Vamos focar naquilo que a gente quer. Se você deposita toda a tua energia naquilo que você realmente deseja, aquilo acontece. Esses dias eu até compartilhei um stories da Gisele Bündchen falando que a gente tem que colocar os nossos pensamentos naquilo que a gente quer ter. A gente vai estar direcionando a nossa energia naquilo. Então pare de pensar naquilo que você não quer. Nós temos um grande hábito, e esse hábito é péssimo, de pensar naquilo que a gente não quer. Então a gente fala assim, eu não quero perder meu emprego porque eu preciso ficar no meu emprego. Eu não quero mais sentir isso. Eu não quero. A gente só usa essa palavra do que a gente não quer. A gente tem que focar naquilo que a gente quer. Eu quero me sentir mais feliz. Eu quero conquistar um relacionamento feliz. Eu quero ser mais autoconfiante, para ter mais segurança em mim, para saber tomar minhas decisões. Sabe, a gente precisa falar isso para nós. Nós temos esse poder. Quando a gente fala, olhando para você, olha no espelho e fale isso para você. Você vai ver o teu poder pessoal aumentar, porque nós temos esse poder, sabe? Essa autoridade de falar. Perceba quando você quer chamar a atenção do seu filho. Você olha para ele com autoridade e fala, não, eu falei para você não fazer isso, porque você tem esse poder, essa autoridade. Mas a gente precisa ter essa autoridade para nós mesmos. Sabe, quando a gente acorda com aquela preguiça de não querer fazer algo que a gente sabe que vai ser bom para nós, olhe para você e fale, poxa, levanta ali e faz o que você precisa fazer. Quando a gente começa a ter essas atitudes com a gente começa a se movimentar. E o movimento, ele libera hormônios da felicidade. Tem estudos que comprovam isso, eu já falei uma aula sobre isso. Quando a gente movimenta o corpo mesmo, se você tá ali deprimida, desanimada, se aconteceu alguma coisa que te deixou triste, pula, começa a pular.
Pula, pula, dança, você vai ver que você vai sentir um estado emocional de felicidade, que é o quê? O princípio, né? É o ponto de partida pra gente sair e fazer o que a gente precisa. Só que uma coisa que eu aprendi, sabe? A gente precisa sempre desses pontos de partida. Não é porque hoje eu tô feliz e motivada que amanhã eu vou estar. Sabe, tem dia que eu acordo ali e falo, poxa, nossa, eu fiz tanto e olha o resultado. Não, Dani, obrigada por eu ter conseguido fazer. Não, Dani, obrigada por esse resultado, mesmo que seja pequeno. Sabe, a gente tem que estar a todo minuto, a todo segundo, se policiando sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente fala, sobre aquilo que a gente faz. E você percebe que tudo isso dá trabalho. Dá muito mais trabalho do que você ir lá na empresa e trabalhar. Sabe? Dá muito mais trabalho a gente tomar essa consciência, a gente ficar prestando atenção naquilo que a gente fala. Muitas vezes a gente fala coisas sem pensar, na maioria das vezes, e isso tudo está influenciando na nossa vida, está influenciando, está refletindo na nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então vamos prestar mais atenção, vamos olhar para nós, vamos ver o que a gente tem de valor, vamos estabelecer uma meta, seja uma meta pequena. Eu, por exemplo, queria muito começar a tomar água, porque eu tinha parado de tomar água. Então, o que que eu fiz? Eu encho a minha garrafinha, coloco bem aqui na minha frente e toda hora eu venho. É isso mesmo, Fabiana. Eu coloco ela na minha frente. Pensa que eu lembro de tomar toda hora? Não, mas eu venho aqui. Quando eu lembro, eu vou lá, tomo, eu me forço, às vezes eu tô lá na cozinha e falo, meu Deus, eu esqueci de tomar água, volto lá e tomo, sabe? Isso tudo dá trabalho, você tá desprendendo uma energia, você tá gastando uma energia. E o nosso cérebro, gente, ele é preguiçoso, ele não gosta de gastar energia. Sabe por que que ele não gosta? Porque ele quer poupar a tua energia pra você durar mais. E aí ele fala assim, não vai lá, não dá pra tomar água. Então, tudo que a gente for começar a fazer, a gente tem que começar a procurar o que a gente já faz. Então, por exemplo, você já tem o hábito, sei lá, de levantar e ir pro banheiro fazer o xixi quando você acorda. Então, já aproveita. A hora que você fez isso, acordou e foi lá fazer xixi, já penteia o seu cabelo. Já passa um brilhozinho lá na boca, sabe? Pra você se sentir melhor. Então, quando você for sair do banheiro, você já tá se sentindo bem. Por quê? Se você for, levanta, vai lá, faz o seu xixi. Aí você vai pra cozinha. Ai, você vai falar, nossa, agora eu preciso voltar lá no banheiro pra pentear o cabelo. Ai, deixa, depois eu penteio. Tá vendo? Aí você já não fez algo que ia te deixar mais feliz. Você pode falar assim, mas como, Dani, pentear o cabelo vai me deixar mais feliz? Só que, quando você penteia o cabelo, você tá massageando, você tá se dedicando um minutinho se olhando no espelho, você tá olhando pra você tá apreciando você. São todas, sabe, gente, são pequenas coisas que a gente faz que vai alimentando o nosso poder pessoal. A maioria das pessoas, elas não têm autoestima porque elas não fazem isso. Elas acham que a autoestima já nasce, elas acham que a autoestima é por ter dinheiro, é por ser bonita, e o bonita é seguir um padrão estético que a sociedade impôs. A sociedade, ela impôs esse padrão que a gente tem hoje porque ela achou que esse padrão era o que as pessoas achavam mais bonito, que dava mais certo ali, então ela impôs aquilo. Antigamente as mulheres, lembra, se vocês pegarem antigamente a história, antigamente as mulheres não tinham peito, não, eram mais bunduda, eram mais corpinho violão. Hoje o padrão é aquela mulher mais retinha, mais magrinha, né? Então percebe? Então não, a sua autoestima não está fundamentada e baseado no que você acha que é ter coisas. É ser. A autoestima está relacionada ao ser. Você sentir mais bonita. E o sentir mais bonita não é porque você foi num salão de beleza, arrumou teu cabelo, não. Você tem que se sentir bonita ali, do jeito que você acorda, mesmo descabelada. Você tem que olhar para você e ver o teu valor e ver a tua beleza. Mesmo que alguém fale pra você que você tem... Eu, por exemplo, sou nariguda, porque eu tenho descendência de italiano. Quando eu não tinha autoestima, quando eu não tinha segurança, eu me incomodava com o meu nariz. Meu Deus, eu achava que tava todo mundo olhando pro meu nariz. Quando eu consegui entender o que era autoestima, sabe? A autoestima está relacionada a todas as dificuldades que você já passou, que você vivenciou e você enfrentou. Isso sim é ter autoestima. Eu tô um pouco me lixando com o meu nariz, e que se alguém fala alguma coisa, eu falo, minha filha, eu tenho meu nariz grande, mas olha, eu superei a perda do meu marido, eu superei uma crise de pandemia, que onde os salões de beleza não abriam, e eu tinha salão de beleza. Imagina, você não conseguir trabalhar,
Então, assim, quando você se sente diminuída diante de alguém, diante de alguma situação, lembre de todas as vezes que você superou situações difíceis. E não vem falar pra mim que você não superou, porque você supera situações difíceis desde quando você nasce. Desde quando a gente é pequenininho, a gente está superando situações difíceis. O fato de nós estarmos aqui, já nós estamos superando, porque muitas vezes você nem queria estar aqui. Mas você está ali dentro às vezes de um relacionamento, você está às vezes trabalhando, você está às vezes tendo que lidar com conflitos familiares. Quantos conflitos familiares você já não viveu, já não passou, já não superou? Então lembre que a tua autoestima não é num estado físico, é um estado emocional, é um estado de ser e de sentir. Por isso que é muito comum a gente ver às vezes uma pessoa que tem uma deficiência física e ela se superou. E tem até, inclusive, esses dias, acho que fim de semana eu tava na minha sogra e tava mostrando, eu não assisto muito TV, mas tem um programa na Globo que tem um rapaz lá que acho que ele é paralítico, tetraplégico, ele anda de cadeira de rodas, mas ele é atleta. E ainda ela falou, nossa, e mesmo ele tendo essas dificuldades, essas limitações, ele venceu, está ali, ó, motivando pessoas. E muitas vezes nós nos limitamos sem ter uma deficiência. A gente acha que a gente não é capaz, mas às vezes a gente nem tentou. Sabe, a gente fala, eu não sou capaz de, sei lá, de fazer tal coisa. Mas você já tentou fazer aquilo? E outra, perceba, não é na primeira vez que você vai acertar. Quantas vezes Thomas Edison tentou lá o experimento da luz para conseguir dar certo? Sabe, então toda vez que eu faço uma coisa e não dá certo, eu lembro sempre disso. Então é importante a gente sempre lembrar nisso, que pra gente acertar, a gente precisa fazer várias e várias vezes, porque você vai ganhando o que? Habilidade pra fazer aquilo. Seja habilidade no falar. Quando eu comecei a vir aqui gravar vídeos, eu me comparava, óbvio, né? Porque tem N pessoas falando, e pessoas incríveis falando, e realmente são incríveis. E hoje eu admiro elas e falo, o que elas fizeram? Aí eu vou lá buscar a história da pessoa, os primeiros vídeos dela. Eu falo, ela não era tão boa assim, o que ela fez? Ela leu mais, ela estudou. Então, pra gente estar aqui falando com vocês, a gente precisa estudar, a gente precisa buscar se desenvolver. Então, eu faço isso diariamente, então você também precisa fazer isso diariamente. Se desenvolver, buscar o que você precisa fazer para estar melhor, para ser melhor, para se sentir melhor. Às vezes é cuidar da aparência, às vezes realmente é. Ir num salão de beleza, vá no salão de beleza, é maravilhoso. Eu trabalhei 20 anos com salão de beleza e é maravilhoso a gente ir se cuidar no salão de beleza. Ter pessoas, sabe, cuidando da gente. É bom isso. De vez em quando é bom você dar um mimo pra gente, sabe? Tirar um momentinho ali, sabe? Imaginar, poxa, hoje é o meu dia, né? E aí as pessoas vão falar, nossa, como você tá linda. É bom pra gente isso. É bom, mas a gente não pode fundamentar a nossa autoestima só nisso. A gente tem que entender que a nossa autoestima vem de dentro, e aí o que as pessoas falam é lucro, né? É coisa boa. Ai, que bom que elas estão falando isso, mas eu tô me sentindo bem não só porque eu fui lá arrumar o meu cabelo, não só porque eu comprei uma roupa nova. Eu comprei uma roupa nova porque eu sinto que eu mereço. Eu me dediquei, eu trabalhei, eu tenho condições, eu vou lá e compro. E compra com orgulho, sabe? Não compra com medo. Ai, vou ter que ficar pagando. Compra, nossa, graças a Deus eu pude ir lá comprar. Olha como eu tô me sentindo bem. Olhe para aquilo que você comprou e veja o valor que aquilo gerou na tua vida. Se ele não gerou valor nenhum, não compre. Só compre aquilo que vai gerar valor. Seja uma peça de roupa, seja um batom. Porque muitas vezes a gente gasta dinheiro com coisa, a gente compra no automático porque a gente acha que precisa comprar, e na verdade a gente não usa. Então, olhe para aquilo que você está comprando, aquilo que você está fazendo e busque enxergar o valor que aquilo está gerando na tua vida. Esse é o segredo da autoestima. Busque tudo isso. E se inscreva na Noite da Autoestima. Eu te espero lá. Amanhã a gente tem outra live com outro tema. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço todas que ficaram até o final. E sempre convide uma amiga para participar. Se você conhece aí uma mulher que precisa aumentar a autoestima, que precisa se sentir mais confiante, convide para participar aqui do meu perfil, Dani.Gaioto. E a gente vai aqui
criar uma comunidade de mulheres fortes, mulheres com autoestima, mulheres que sabem se valorizar. E quando a gente olha pra frente, a gente sabe quem nós somos. Nós somos mulheres, seres incríveis. Se não tivesse mulher, não teria humanidade, percebe? Você já pensou na grandeza que é ser mulher? Se não existisse mulher, não ia ter geração, não ia ter crianças, não ia ter humano. Então, a gente é um ser útil. Só isso já basta, sabe? Se a gente pensar só nesse ponto, se você olhar pra mim e falar, Dani, olha, eu tentei procurar aqui, eu realmente não vi um valor em mim. Só o fato de você ser mulher, meu bem, você já é valorosa. Então, eu que agradeço, Fabiana. Então, mulherada, olhe pra vocês e acreditem, vocês são seres incríveis e podem tudo o que vocês desejarem, tá bom? Beijão e até amanhã. Tchau!